Muito boa tarde, pessoal. Eu me chamo Bruno César e também sou conhecido como Bruno Chaves Animais. Eu sou formado em Biologia pela Universidade Veiga de Almeida e tenho mestrado em Biodiversidade Neotropical pela Unirio e tenho atuado profissionalmente na área de paleontologia. Eu tenho paixão por biologia, sobretudo zoologia, desde a minha infância, pois eu cresci nos anos 90 e era muito comum naquela época ver o colecionismo de brinquedos, de figurinhas, de tazos, de livros, de revistas, até hoje também existe, mas era muito comum naquela época. Aí, a partir daí, eu consegui somar duas paixões minhas, que é a paixão pela biologia e pelo colecionismo. Claro que não foi só o colecionismo que me fez gostar de biologia, eu sempre gostei muito de estudar sobre os animais, mas o colecionismo sempre me impulsionou a isso, tanto que eu cresci e fiz faculdade de biologia. E atualmente, eu tenho um canal no YouTube chamado Bruno Chaves Animais, onde o principal tema dele até o momento é falar sobre as minhas coleções de miniaturas de animais. E às vezes eu também faço um pouco de divulgação científica nesses vídeos. Somado a isso, eu também gosto muito de fotografar animais, principalmente animais selvagens. E eu tenho um blog onde eu divulgo essas fotos. O nome do blog é brunochavesanimais.blogspot.com. Embora nesse blog também tenha algumas fotos minhas da minha coleção. Aqui nessa palestra que eu estou fazendo com o vídeo do professor Idiomar, pois eu gosto muito do colóquio de zoologia cultural, eu vou falar um pouco sobre algumas coleções que me marcaram a minha vida desde a minha infância até a minha vida adulta, e também vou falar um pouco de como eu faço o meu canal. Então vamos lá, pessoal? Os primeiros itens aqui que eu vou mostrar de colecionismo é essa coleção de livros conhecida como Os Bichos. É uma coleção que foi lançada nos anos 70 e depois foi relançada durante vários anos. Atualmente ela não é mais publicada, uma pena. Vou começar aqui mostrando um deles, que é o número 1. Essa coleção tem ao todo 5 livros. Ela é uma coleção bem didática sobre zoologia. Aqui, ó. Aqui, como vocês podem ver, tá aqui um mapa zoológico, bem didático. E essa coleção, ela fala sobre uma... Ela divide, por exemplo, constantemente os animais sobre a região que eles vivem. Aqui, ó, savana africana. Aqui, ó, fala um pouco do animal, com algumas imagens de como poderia ser, do estilo de vida do animal. Ou seja, uma coleção bem didática, ótima para o público leigo. Eu li essa coleção de livros direto quando era criança. Aqui nesse daqui, ó, o mapa zoogeográfico é o da América Latina. Esse livro, alguns desses livros aqui estão com alguns problemas que eu tinha eles desde que eu era criança. Eles não eram nem meus, eles eram de um amigo meu que acabou dando pra mim. Alguns deles eu comprei depois com um adulto, como esse daqui. Esse daqui, ó, tá com a capa errada, tá escrito filhotes, mas ele é um livro dessa coleção Os Bichos. E uma curiosidade é que uma parte dele, ó, fala sobre animais extintos, ó. Só que como eles eram representados na época dos anos 70, né? Aqui vocês podem ver tal de Metrodonte, o Sinognato. Vou mostrar o Tiranossauro Rex aqui mais pra frente, ó. Aqui é o Tiranossauro Rex. Tu vê que está numa posição bem arcaica mesmo, como eles eram representados antigamente. E além disso tem também uma parte bem legal aqui, ó, mamíferos extintos. Aqui é o Intatério, Euripo, que o nome não é mais usado, Sintetocerato, que é Sintetoceiras, Alticamelo, que é a preguiça gigante, que é mais para frente, Tigre Dentes de Sabre, e agora o Mamute. Essa coleção é bem interessante. Quando eu era criança, esse meu amigo, ele me deu 4 dos livros. Só que o número 1 estava rabiscado, então eu tive que comprar outro. Eu também comprei esse outro daqui, ó. Que esse aqui, ao contrário dos outros, não necessariamente divide eles por regiões, como por exemplo da África, do Brasil. Esse aqui não, já mostra eles mais misturados. E também tem alguns animais extintos aqui, ó. Esse livro aqui. E bem no comecinho dele... Aqui, ó, fala um pouco das eras geológicas. Uma parte que eu acho bem rica dessa coleção de livros são os animais do Brasil, ó. A parte que fala dos animais do Brasil, que eu acho bem legal, ó. Que mostra muitos animais do Brasil. Umas coleções que foram bem populares nos anos 90 são as coleções de chocolate surpresa, que consistia num chocolate em forma de barra que vinha com uma figurinha colecionável junto e tinha também uns álbuns, né? Tinha várias coleções. Uma das mais populares aqui no Brasil foi o álbum dos dinossauros. E tem outros também, como o álbum da Viagem ao Fundo do Mar. Eu tenho só esses dois aqui, dos dinossauros e da Viagem do Fundo do Mar. Mas existiram outros também, como é o caso da Viagem Espacial, sobre relevo, sobre animais do cerrado. Esses álbuns eles também falam um pouco, também fazem alguma divulgação científica e mostram as figurinhas. Falando detalhes sobre o animal retratado. O animal, nesse caso aqui, são os animais extintos, né?
A própria figurinha também tem informações, para caso a pessoa não tenha o álbum. Aqui nessa figurinha do Alossauro aqui, ó, tem várias informações sobre ele aqui no verso. E tem também aqui, como eu mostrei, o álbum do fundo do mar. Assim como dos dinossauros, também tem bastante informação. Fala um pouco de biologia marinha, que é o cavalo marinho. Ou seja, eram coleções bem didáticas. Era muito bom aprender com esse colecionismo. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a coleção de revistas de dinossauros que foi lançada aqui no Brasil pela editora Globo. Ela foi originalmente lançada na Inglaterra e também foi lançada em vários outros países. Essa coleção foi primeiramente lançada no Brasil em 93, com 52 edições, e depois ela foi relançada em 96 com 78 edições. É uma coleção de revistas, o nome dela é Dinossauros, Descubra os Gigantes do Mundo Pré-Histórico. São revistas bem didáticas, com muita divulgação científica sobre a paleontologia. Cada revista tinha um animal principal, que era o tema principal dela. A número 1, por exemplo, era o Tiranossauro Rex. Aí tinham várias matérias, várias explicações sobre o animal extinto. Tinham também outros animais secundários que também eram citados na revista. Tinha vários temas sobre a paleontologia, de divulgação científica. Tinha também uma seção em 3D. Tinha também um pôster no meio da revista sobre cada animal retratado nela. No final da revista, tinha até um quiz sobre as questões que eram apresentadas na revista, bem interessante. A número 2, o tema era o Triceratops. A número 1 foi o Tiranossauro Rex e a número 2 foi o Triceratops. A partir da 45, o animal principal passaram a ter algumas revistas um animal que não era necessariamente um dinossauro, como aqui o mamute, na 45. Como eu disse anterior, e uma curiosidade que nem sempre o animal que estava na capa era o animal tema da revista, às vezes era. Como eu disse anteriormente, inicialmente essa coleção foi lançada em 93, foi até a 52. A edição 52 tinha uma espécie de índice sobre todos os temas mostrados nas revistas. Aí no caso da coleção de 96, passou a ser na 78. A única que eu tenho a partir da 53 é essa 54 aqui, ó. Eu tenho da 1 até 52 e a 54. Essa coleção também tinha brindes. Como no caso esse óculos 3D aqui em forma de Tiranossauro Rex, que era para poder ver aquela seção 3D. E no caso das coleções, tanto a de 93 quanto a de 96, teve como brinde, tiveram um esqueleto de Tiranossauro Rex. Eu não tenho esse esqueleto, tem algumas partes deles. E no caso na coleção de 93, tinha também a pele dele, que você podia colocar e montar. E já na coleção de 96, não tinha essa pele, mas tinha outros esqueletos, como do Triceratops, do Stegossauro, do Pteranodon. A contracapa da coleção de 96 era assim. E a contracapa da coleção de 93 era essa. Mas o conteúdo das revistas era o mesmo. É uma coleção bem interessante, bem didática, bem que ela podia voltar. E essa coleção, como eu disse anteriormente, ela foi lançada originalmente na Inglaterra. Lá a coleção chegou a ser completa, com 104 edições. Aqui no Brasil teve só 78. Outra coleção bem popular aqui no Brasil foi a coleção Descobrindo o Mundo dos Dinossauros, da editora Salvat. Essa coleção consiste em 40 revistas, cada uma sobre um animal tema da pré-história. A número 1 foi o Tiranossauro Rex. Aí cada revista, ela começa falando sobre a biologia do animal tema dela. Aí fala algumas páginas falando do animal. No meio dela tem um pôster, assim como as revistas da editora Globo, sobre o animal. E também fala-se um pouco sobre alguns temas da biologia e da paleontologia. No final tem uma seção de curiosidades. E na contracapa fala qual vai ser o próximo fascículo, o próximo volume. Essas revistas elas têm menos conteúdo comparado às da editora Globo, mas também são legais. E além das revistas, cada uma vem acompanhada de pelo menos uma miniatura do animal tema. A número 1, por exemplo, é o Tiranossauro Rex, que veio esse daqui. Aqui também tem alguns outros exemplos. Eu não vou mostrar a coleção toda não, porque são 42 no total. Temos também o Stegossauro. Temos aqui também o Brachiosauro. O Pteranodon, que não era dinossauro, era um pterossauro. Nem todas eram sobre dinossauros, né? O Deinosuchus, que também não era um dinossauro, era um crocodilo fóssil extinto. O Dimetrodonte, que também não era um dinossauro, inclusive o Dimetrodonte foi o único animal que não era da era Mesozoica e está nessa coleção. Todos os outros são da era Mesozoica, menos o Dimetrodonte, que era da era Paleozoica. E temos aqui 2 Velociraptors, pois duas edições vieram com duas miniaturas do animal tema. Que no caso foi a do Velociraptor e a do Pistacossauro. Por isso que eram 42 no total.
além das miniaturas dos animais, também vinha acompanhado 4 miniaturas inspiradas no ser humano para poder comparar na escala do tamanho dos animais. Essas miniaturas elas foram baseadas, inspiradas em miniaturas de outras empresas, como no caso aqui o Deinosuchus, que é parecido com o da empresa Safari. Mas eles foram só inspirados, eles não foram copiados diretamente, não. E além disso, o conteúdo dessas revistas também foi lançado dentro de um livro, todo o conteúdo dentro de um livro. Com exceção, é claro, da seção de curiosidades. Legal, né? Essa coleção é bem interessante. Outras coleções que foram bem populares aqui no Brasil são os livros que foram originalmente lançados pela editora inglesa Dorling Kindersley, que aqui no Brasil foram relançados por outras editoras, as versões traduzidas. Esses aqui, que são da coleção Aventura Visual, eles foram lançados aqui no Brasil pela editora Globo. Que eles são livros bem didáticos. Aqui nesse caso eu tenho 5, que são dinossauros, mamíferos, tubarões, insetos e aves, mas também tem outros, alguns até que não envolvem zoologia. Esses livros eles são bem didáticos, eles têm muitas ilustrações, são livros até bem cientificamente atualizados para a época deles, que eles foram lançados, de fácil entendimento. Falam sobre muitos temas, sobre os temas abordados, né? Esse aqui, por exemplo, de tubarão também é bem interessante. Quando eu era criança eu tive apenas 2, o dos tubarões e o dos dinossauros. Vê que eles são ricos em conteúdo, bem didáticos mesmo. E cada um desses livros vinha acompanhado de um VHS que tinha uma versão em português, do programa Olho Vivo. E cada programa era sobre o tema do livro abordado. Por exemplo, dos dinossauros veio o Olho Vivo dinossauros, dos tubarões veio tubarões, do mamífero veio os mamíferos. Se bem que eles não eram chamados de Olho Vivo ali no VHS, eles eram chamados de Aventura Visual, assim como uma coleção. Mas procurando por Olho Vivo Dinossauros, Aventura Visual Dinossauros ou qualquer um desses temas aí, vocês conseguem de vez em quando achar os documentários. A Dorling Kindersley também teve outros livros que também foram lançados aqui no Brasil, como o caso dessa aqui, dessa enciclopédia visual, Corpo Humano, Animais, Terra e Universo, que aqui no Brasil também foi lançada pela editora Globo, que também é bem didática. Aqui a parte dos animais, por exemplo. A parte dos animais aqui também é bem didática. Muito informativa, rica em ilustrações, ou seja, também ensina muita coisa sobre zoologia. E outro livro, esse aqui já não foi lançado pela editora Globo. Essa aqui, Enciclopédia dos Dinossauros e da Vida Pré-Histórica, que também é uma coleção bem didática, bem atualizada para a época, ou seja, era muito bom aprender sobre zoologia e paleontologia com essas enciclopédias. Se aprendia muita coisa com elas. E até hoje se aprende. Uma coleção bem popular a partir do ano 2000 foi a revista Recreio, que era uma revista semanal que continha entretenimento e também conteúdo didático. Essa aqui, por exemplo, que fala sobre o filme Dinossauro, aquele filme da Disney, mas também fala um pouco sobre conteúdo didático aqui, fala sobre o filme Dinossauro, e aqui um pouco falando sobre dinossauros, um conteúdo bem simplificado para um público bem leigo. E além da revista Recreio, tinha também os brindes dela que vinham. Eu dou destaque aqui a 2 coleções específicas. Uma é a coleção De Olho no Mundo, né, que era uma série de livrinhos com conteúdo aqui. Esse aqui fala sobre a força da natureza. Esse aqui fala sobre a Amazônia. Esse aqui fala sobre dinossauros, que inclusive veio com essa revista. Aqui, são livros bem didáticos, com conteúdo bem didático, bem informativo, bem para o público leigo mesmo. Mas tem muitas outras coleções. Uma das mais populares foi os Letronix, aquelas letras que viraram um robô. E outra coleção bem popular que surgiu em 2004 foi a coleção Dinomania, que consistiam em brindes de miniaturas de dinossauros. Algumas eram estáticas, outras eram esqueleto, mas os meus ressecaram. E tem essa aqui também, que é em 3D, que tu vai juntando as peças. E além deles vinha também um livrinho, que em cada semana vinha algumas páginas que montavam no fichário. Só que também foi lançado o livro completo, que é esse daqui, que também tem muito conteúdo sobre os dinossauros, conteúdo bem didático mesmo, muita zoologia cultural. Esse aqui também, inclusive, foi lançado originalmente pela Dorling Kindersley. A Dorling Kindersley. Revista Recreio tinha muita zoologia cultural. Agora eu vou mostrar algumas miniaturas de animais, tanto atuais quanto extintos, pois o tema principal do meu canal são miniaturas de animais. Essas aqui que eu vou mostrar são algumas mais antigas, que foram lançadas nos anos 80, nos anos 90, até o começo dos anos 2000. E vão reparar que elas tendem a ser menos detalhadas comparado ao acho que eu vou mostrar mais adiante. Começo mostrando aqui as da empresa brasileira Gulliver. Temos as versões monocromáticas e as versões coloridas, como por exemplo aqui desse leão, da linha de animais selvagens. Também tem a linha de animais de fazenda, que também tem as versões coloridas, monocromáticas, como no caso dessa porca.
Também da empresa Gulliver tem essas miniaturas aqui, ó, que elas foram originalmente chamadas de coleção Animal Planet. Então, no caso desse tigre e no caso aqui desse elefante. Algumas delas são lançadas até hoje, embora não acho que esse nome coleção Animal Planet. Outra coleção também que foi bem comum aqui no Brasil nos anos 90 são da empresa New Hay. Temos aqui a linha de animais selvagens, como é o caso desse gorila, e também aqui a linha de cachorros. Agora, outra empresa também foi bem popular aqui no Brasil, até hoje de vez em quando se encontra miniaturas delas, é a Toy Major, que tem vários tipos de animais, como é o caso desse tigre aqui da linha de animais selvagens. Essa porca aqui é da linha de animais de fazenda. E temos aqui também dinossauros. Temos esse Parasaurolophus aqui que brilha no escuro. E esse outro Brachiosauro aqui, ó. Outra empresa que essa existe até hoje no Brasil é a Alcine. Aí tem aqui os dinossauros da Alcine. Animais de fazenda da Alcine. E os animais selvagens. Como o caso dessa zebra aqui que brilha no escuro, que assim como a Toy Major, a Alcine também tem miniaturas que brilham no escuro. E essa zebra aqui, ó. É a mesma miniatura, só que uma brilha no escuro e outra não. Era muito comum nos anos 90 ter miniaturas de dinossauros assim, ó. Bem simples. Elas são parecidas, eu não sei se são cópias, mas elas são parecidas com de uma empresa chamada UKRD. Tu vê que aqui, ó, são as mesmas miniaturas, só que essa aqui são as originais da UKRD. Da UKRD é o nome da empresa. Não sei se os originais foram vendidos no Brasil, mas eles são bem populares nos anos 90, essa coleção. É bem popular. Outra empresa também, bem comum. Antigamente era a empresa AA, são 3 As. Temos aqui o Pteranodon da AA. E temos também aqui a Leoa e o filhote da mesma empresa. Outra empresa bem comum antigamente, que surgiu nos anos 80, é a Imperial. Como no caso desse Tiranossauro Rex aqui da Imperial. Também tem animais atuais. Vê que ele tem um estilo bem vintage. Vê que ele está com a postura ereta, a cauda encostada no chão. Mas é uma miniatura bem legal. E algumas miniaturas também de empresas que eu não sei o nome da empresa. Não tem o nome da empresa na miniatura. Como é o caso desse Parasaurolophus aqui, ó. Eu ganhei ele quando eu tinha 8 anos. Ele também tem um estilo vintage. Agora eu vou mostrar miniaturas de empresas que as fazem mais elaboradas e detalhadas e geralmente mais cientificamente corretas comparado às miniaturas que eu mostrei anteriormente. Essas miniaturas agora são essas que eu vou mostrar agora. Elas são mais recentes e muitas delas estão até em produção até hoje. E algumas foram lançadas no Brasil. E as empresas que as fazem essas miniaturas fazem vários grupos de animais, como animais selvagens, animais marinhos, dinossauros, animais de fazenda. Começo mostrando para a empresa britânica inglesa Collecta, que ela tem vários tipos de animais, como por exemplo leões, animais selvagens, né? Diabos da Tasmânia, civeta africana. E essas empresas também, uma coisa bem interessante é que elas têm muitas vezes a fazer miniaturas de espécies que são pouco feitas em miniatura. Também da mesma empresa Collecta, tem também aqui ó, o golfinho, cavalos, os animais de fazenda também. Essas empresas fazem muitas miniaturas de animais de fazenda. E é claro, os animais extintos, né? Como é o caso aqui ó, do tigre-dente de sabre, pois muitas dessas empresas também fazem miniaturas de mamíferos extintos que são pouco feitos em miniatura. E é claro, dinossauros, como esse Baryonyx aqui, ó. Outra empresa bem popular no mundo do colecionismo de animais é a empresa francesa Papo, que assim como a Collecta também tem vários grupos de animais que ela faz, como por exemplo, leões, águia. As aves também são bem comuns nessas empresas, né? Animais marinhos, como o tubarão. Animais de fazenda, como os cavalos também. Invertebrados, como o escorpião. E é claro, dinossauros, né? Como é o caso desse Baryonyx. E essa miniatura aqui de Tiranossauro Rex, que é uma das mais populares de Tiranossauro Rex do colecionismo. Esse Tiranossauro Rex aqui da Papo, apesar dele não estar muito cientificamente correto, mas está bem detalhado. Outra empresa também bem conhecida no mundo do colecionismo é a alemã Schleich. Inclusive, muitas peças dela foram lançadas no Brasil. Como é o caso aqui desse leão. O coca, esse marsupial australiano. Também não é muito conhecido, não é uma espécie muito feita em miniatura, né? Animais marinhos também, como é o caso do tubarão. Cavalos.
E é claro, animais extintos, como aqui o dinossauro, estegossauro. Outra empresa também que é bem recente é a Mojo, mas eu não tenho muitas miniaturas da Mojo não, vou mostrar aqui só esse koala. E outra também é a alemã Bullyland, que eu vou mostrar aqui apenas esse estegossauro. O bom dessas empresas é você poder comparar as diferentes miniaturas, os diferentes estilos de cada empresa, como por exemplo esses leões aqui, ó, da Collecta, da Papa e da Schleich. Os cavalos, pois essas empresas fazem muitos cavalos também, ó, com diferentes estilos. E é claro também os dinossauros, como por exemplo, comparar o Baryonyx aqui da Papo, que é mais detalhado, com esse aqui da Collecta, que é mais cientificamente correto. Agora eu vou mostrar algumas miniaturas de coleções que têm uma importância histórica no mundo do colecionismo de miniaturas de animais. Começo mostrando essas duas aqui, ó. Esse mamute e esse gonodonte, que são da empresa Marx Toys, que foi uma das primeiras empresas a lançar miniaturas de animais extintos, isso lá na década de 50. Mas essas miniaturas foram relançadas ao longo das décadas, por isso que não é impossível encontrar várias delas à venda. A Marx Toys também tem miniaturas de animais atuais, mas eu não tenho nenhuma até o momento. Outra coleção que também foi bastante importante no mundo do colecionismo, especialmente de dinossauros, é a da Invicta. Esse Diplodocus aqui é da coleção da Invicta, em parceria com o Museu Britânico. Na época que essas miniaturas foram lançadas, elas eram as mais cientificamente corretas. Claro que atualmente elas estão desatualizadas. Esse Diplodocus aqui foi lançado na década de 70, mas ele foi relançado ao longo das décadas de 80 e 90. Inclusive muitas outras miniaturas de dinossauros e outros animais extintos. E também uma baleia azul. Só que em meados dos anos 2000 a coleção da Invicta parou de ser produzida. Mas não é impossível também encontrar miniaturas delas à venda não. Agora, uma empresa que existe até hoje, essa empresa, ela lança miniaturas até hoje, a Safari, assim como a Papo, a Schleich, a Collecta, mas eu deixei para falar da Safari depois, pois ela tem várias coleções dentro dela que têm importância histórica e não são mais lançadas hoje, como é o caso da coleção Carnegie, em parceria com o Museu Carnegie, que essa coleção lançou vários dinossauros e animais extintos. Começou no final dos anos 80 e foi até 2015 essa coleção. Mas na época dela essa coleção foi bem revolucionária. Temos aqui ó, esse estegossauro, esse dilophosauro, e também da Carnegie, e esse Deinosuchus, que é uma espécie de crocodilo extinto. A Safari também tem outra coleção bem importante, que tem um grande valor histórico que foi nos anos 90 e até meados dos anos 2000, que é a coleção Vanishing Wild. Temos aqui, ó, essa coleção consiste em animais atuais, como é o caso desse lobo, e esse filhote de tigre. Tem também a coleção do Smithsonian, que essa coleção lançou artrópodes bem cientificamente corretos. Eu tenho só essa lagarta de mariposa. Mas ela também tem muitos outros artrópodes, bem interessantes nessa coleção do Smithsonian. E também uma coleção, essa coleção existe até hoje, da Safari, que é a coleção do aquário de Monterey Bay. Ela surgiu há várias décadas, ela existe desde os anos 90. Temos esse tubarão. Mas também tem outras miniaturas. E também a Safari também, como eu disse, ela lança miniaturas até hoje. Como na coleção dela, a coleção da Wild Safari, que temos nesse caso aqui, ó, dinossauros, animais atuais, animais marinhos. E também, é claro, as miniaturas dos tubos. Que são tubos pequenos com várias miniaturas de tamanho pequeno. Agora eu vou mostrar algumas miniaturas que são mais recentes, até porque as empresas dessas miniaturas foram fundadas mais recentemente, que essas miniaturas têm uma alta qualidade, um alto detalhamento, que alguns colecionadores até nem consideram brinquedo, apesar de elas também serem feitas de plástico. Começo mostrando aqui ó, esse mamute da empresa Eofauna, que essa empresa ela tem poucas miniaturas até o momento, mas as poucas que ela tem, ela se caracteriza por fazer miniaturas bem cientificamente corretas. Ela só lançou alguns dinossauros e alguns proboscídeos fósseis. Mas essa empresa tem um futuro bem promissor. Mostro também aqui, ó, esse Tiranossauro Rex da empresa Rebor, que faz miniaturas altamente detalhadas de dinossauros, principalmente de dinossauros, mas também de alguns animais atuais. Algumas miniaturas são cientificamente corretas, outras são nem tanto, algumas até são baseadas em filmes. E por fim, eu queria mostrar algumas da empresa chinesa PNSO, que é considerada a favorita de muitos colecionadores, que ela faz miniaturas de alta qualidade.
e bem cientificamente corretos, como esse rinoceronte. Olha o detalhamento dele, parece um animal real mesmo. Dinossauros, várias espécies de dinossauros, como é o caso desse Xantungossauro. Essa empresa também ela lança muitas espécies que são pouco conhecidas do público, e muitas até são espécies chinesas. Também tem alguns de tamanho menor, como é o caso desse Anquilossauro aqui, que está bem cientificamente correto. E também esse réptil marinho extinto, chamado Glifoderma, que ela também tem uma linha de animais de pequeno tamanho. A PNSO também tem um futuro bem promissor, está constantemente lançando novas miniaturas e, como eu disse, ela é a favorita de muitos colecionadores atuais. Agora eu vou falar um pouco do meu canal do YouTube. Eu criei o meu canal do YouTube, Bruno Chaves Animais, em 2010, mas eu não postei vídeos dele a princípio. Eu comecei a postar vídeos em 2011 no meu canal secundário, num canal secundário que eu tenho, chamado Canal 777 Secreto. O primeiro vídeo que eu postei foi um vídeo mostrando toda a minha coleção, só que de maneira bem resumida, e a partir depois desse vídeo fui postando outros vídeos, alguns sobre a minha coleção e alguns sobre outros temas, Aí em 2012 eu comecei a postar vídeos no meu canal principal, Bruno Chaves Animais, que também do mesmo jeito, alguns sobre a minha coleção e outros sobre outros temas, alguns comentários meus sobre opiniões. Até o começo de 2013. A partir de lá eu fui desanimando, várias coisas me desanimaram a postar vídeo, como por exemplo minha câmera não era muito boa, a maior parte da minha coleção eram miniaturas de péssima qualidade, então eu fui desanimando. Aí em 2016 eu consegui uma câmera melhor e também consegui a partir dali eu comecei a ter miniaturas melhores, como algumas daquela empresa Xilai, que é da empresa Papo. Aí em 2017 eu voltei a postar vídeos, postei um vídeo mostrando minha coleção de leões. Nesse vídeo eu só mostrei a coleção, não cheguei a falar nenhuma coisa sobre os leões. Aí várias pessoas que viram o vídeo me aconselharam, pô, começa a tentar usar seu canal para fazer divulgação científica, falar sobre esses temas. Aí a partir dali eu fui, além de mostrar na coleção, também falava algumas informações sobre o animal que eu retratava no vídeo, mas bem poucas mesmo. E além disso, eu geralmente postava os vídeos com um grande intervalo de tempo entre eles, às vezes um mês de diferença, às vezes vários meses de diferença, em alguns casos até mais de um ano, por exemplo, em 2019 eu não postei nenhum vídeo. Aí aos poucos eu fui aumentando a periodicidade, tanto que a partir de 2021 eu comecei a postar vídeos semanais. E até agora, isso se estendeu para 2022, que eu postei um vídeo por semana. E lá pro finalzinho de 2022, aqui, eu comecei a postar os shorts também. Aí eu postei, além de um vídeo semanal, eu postei vários shorts durante a semana. Para fazer os vídeos do meu canal, eu geralmente faço não muito diferente das coleções que eu mostrei aqui nessa palestra. Eu geralmente mostro, eu pego aquela mesinha branca, eu posiciono um tripé em frente a ela, ponho as miniaturas na mesinha que eu quero gravar e vou fazendo o vídeo. Claro que antigamente eu não fazia assim. Antigamente os primeiros eu gravava num terraço que tinha aqui na minha casa, algumas eu gravava no chão, mas atualmente geralmente eu uso essa mesinha branca. E às vezes eu uso outros suportes que às vezes não cabe tudo. Geralmente eu planejo meus vídeos com meses de antecedência. Eu faço uma lista com os vídeos que eu vou fazer. Aí geralmente eu sempre escolho um tema. Geralmente, por exemplo, ou são por espécie, eu falo de uma espécie específica, eu posso falar de uma coleção específica, sobre um grupo de animais específicos, de uma marca, de um grupo de animais específicos de uma marca específica. Muitas vezes, geralmente os meus vídeos têm uma pequena introdução, onde primeiro eu me apresento, depois eu falo algumas informações sobre o animal ou sobre a coleção específica, e depois eu vou mostrando as miniaturas. Às vezes eu falo um pouco sobre a anatomia deles. Geralmente eu pesquiso em alguns livros acadêmicos, às vezes também pesquiso também na internet, como alguns artigos, ou então no site da IUCN. Atualmente, geralmente eu posto mais vídeos da minha coleção, mas no futuro eu pretendo me estender, como eu também tenho fotos também, como eu falei aqui na palestra, eu também tiro fotos de animais, eu pretendo usar essas fotos nos meus vídeos, mas eu queria fazer uma coisa planejada direito, para poder fazer, para não ter problema com direito autoral, para poder fazer um trabalho bem profissional, porque eu não quero fazer de qualquer jeito. Então eu vou aos poucos me planejando para que no futuro, daqui a alguns anos, eu comece a também ter vídeos de divulgação científica no meu canal. Bom, gente, essa é a minha palestra, eu espero que tenham gostado. Como eu disse antes, o link do meu canal é Bruno Chaves Animais, pesquise Bruno Chaves Animais no YouTube que vai encontrar meus vídeos. Os antigos vídeos que eu postei no canal 777 Secreto, da minha coleção, eu tirei e postei no meu canal principal, Bruno Chaves Animais. E quem quiser também ver as minhas fotos, entre no meu blog, brunochavesanimais.blogspot.com. Eu queria muito agradecer ao professor Elidiomar por ter me dado essa oportunidade de ministrar essa palestra. Então, abraços, pessoal!